Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos aqui ao canal. Muita paz, muita luz a todos. Este vídeo é a segunda e última parte sobre esse assunto, filosofia hermética, as 7 leis herméticas, 7 leis universais, né? No primeiro vídeo, quem não viu ainda, eu vou deixar um card aqui em cima. Eu falo um pouco sobre como surgiu o hermetismo, qual a importância dele, né? Qual a importância dele para que nós saibamos, né, sobre essas leis universais e que possamos aplicá-la na nossa vida. E aqui eu venho assim falar sobre cada lei, né? Vou dar uma pincelada aqui em cada lei. Como eu falei, não vai dar para se aprofundar muito, porque é um assunto muito complexo, né? Eu até preciso de mais amadurecimento para esse assunto. Quando eu me sentir mais preparada, eu vou montar uma série só falando das 7 leis. É um propósito que eu tenho, até mesmo para eu me desenvolver, né, nesse aspecto, né, na filosofia hermética. E hoje eu vou dar assim uma pincelada, falar um pouco sobre cada lei. A base para eu falar sobre esse estudo vai ser esse livrinho aqui, que eu já mencionei, né, no último vídeo, O Kybalion. É um livro que ele é muito importante, ele é muito complexo, mas ele aqui é uma compilação dessa filosofia hermética, né? É um livrinho fininho e ele é a base de tudo que eu vou falar aqui. Esse livro, para quem ainda não tem, é um livro que ele é baratinho, tá? Você encontra facilmente na internet e também se encontra em PDF gratuito para baixar, para quem não puder comprar o livro agora, né? Pode baixá-lo gratuitamente na internet e começar ali uma leitura inicial para começar a entender, né, as 7 leis herméticas, 7 leis universais, as 7 leis que regem todo o universo. Bom, a primeira lei é o mentalismo, e ele diz que o todo é mente, o universo é mental. Essa seria a principal lei, porque todas as outras vão demandar dessa daqui, tá? Esse princípio mostra que as coisas dentro da mente divina, ou seja, dentro da mente do todo, ela dá origem a todo o universo. Toda a estrutura do universo seria uma ideia do todo, ou seja, uma ideia de Deus. Então, todo o universo manifestado seria parte dessa mente de Deus. Seria uma parte da sua consciência. Esse princípio, ele é um dos mais difíceis de entender, né? Porque a gente tem uma ideia muito material das coisas, então para a gente imaginar isso é um pouco complexo, né? Mas é como se o mundo que a gente vivesse fosse uma projeção da mente divina, da mente do todo. A mente do todo seria a matriz primordial, a matriz da onde vem todas as coisas. É como se essa matriz, da onde vem todas as coisas, fossem formas, fossem moldes. Platão iria chamar essas formas, esses moldes, de mundo das ideias. Já Jung iria chamar essas formas, esses moldes, de arquétipos, que é a ideia primordial de alguma coisa. Arquétipos quer dizer tipos antigos, modelos de tudo aquilo que está manifestado. Outras tradições vão falar que esse mundo é um pálido reflexo do mundo real. Os indianos já diziam isso, né? Que isso aqui é Maia. É um mundo que é encoberto por um véu, não é um mundo real. Aliás, se a gente fosse aprofundar mais, a percepção que nós temos da realidade, ela é baixíssima, porque a gente tem a percepção da nossa realidade através dos nossos 5 sentidos. Só que tem coisas que estão muito além dos 5 sentidos que nós não conseguimos captar. E é estimado que a percepção que a gente tem do mundo é de apenas 4% da realidade. Ou seja, é muito limitada, é muito pequena, né?
o universo é uma coisa muito maior, muito mais amplo, muito mais abrangente, e que a percepção que nós temos ainda está muito longe da realidade. É por isso que muitas vezes a gente não consegue entender esse primeiro princípio, né? Que é o princípio do mentalismo. Mas, de acordo com o nosso desenvolvimento, isso vai começar a fazer sentido. Principalmente quando a gente começa a falar das outras leis herméticas. Se dizia que no princípio de todas as coisas, o que havia era as ideias. Mas o que seriam essas ideias? Seriam pensamentos? Não, essas ideias são as matrizes da onde vêm todas as coisas. A gente tem que ter muito isso em mente. Essas matrizes que vêm todas as coisas, que é a mente do todo. Se a gente pegar esse princípio e trouxer para a nossa vida cotidiana, e se a gente observar a nossa questão mental, se você acorda de mau humor ou de bom humor, isso pode determinar se você vai ter um dia bom ou ruim. Então, se a gente observar o macrocosmo se aplicando no microcosmo, que é inclusive a próxima lei que eu vou falar, que é a lei da correspondência, a gente vê que isso realmente tem muito significado. Quando você acorda bem, por exemplo, você coloca uma música tranquila, gostosa, toma aquele café com calma, as coisas parecem que vão fluindo no seu dia. Agora, se você já acorda todo de mau humor, todo perturbado, dá tudo errado, já ao sair de casa, você provavelmente vai ter um dia ruim. Entendeu a questão do mental, né? Na nossa vida cotidiana? Isso é uma lei, gente, é a lei do mentalismo. Vamos agora para a segunda, que é o princípio da correspondência. O que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima. Esse princípio ele mostra, se a gente começar a observar e estudar o microcosmos, a gente consegue entender o macrocosmo, porque eles têm um funcionamento semelhante, tá? Não quer dizer que é exatamente igual, eles são semelhantes, são correspondentes. Aquilo que existe nos planos superiores, eles existem em correspondência aqui no plano físico, ou seja, nos planos inferiores da manifestação. Por exemplo, aquilo que está um pouco obscuro, né, para a nossa compreensão, como por exemplo o mundo espiritual, ele pode ser entendido quando a gente começa a observar melhor a natureza. Eu vou dar aqui um exemplo de algo muito grandioso aos nossos olhos. Inclusive, eu fiz um vídeo sobre isso, que são as eras cósmicas. Quem quiser saber mais um pouco, vou deixar um card aqui em cima. O que são as eras cósmicas? Vocês já ouviram muitas vezes falar na era de Aquário, que é essa era que a gente está entrando agora, né? Então, a gente está saindo de uma era que é a era de Peixes e estamos indo para a era de Aquário. Cada era, ela tem aproximadamente 2.160 anos e existem 12 eras, tá? Então, um ciclo de era para o planeta ele fazer esse movimento, né? Porque isso é um movimento, se chama movimento de precessão dos equinócios. É um movimento que a Terra faz e que ela gira muito devagar, tá? É na elipse ali da linha do Equador e na sua elipse ela aponta para alguma constelação do zodíaco. Então ela leva em cerca de 2.160 anos para ela atravessar uma era inteira. Então o movimento que ele é bem devagarzinho. E completando as 12 eras que estão linkadas, né, aos 12 signos do zodíaco, ele completa um ano cósmico, que gira em torno de 26 mil anos, para ela fazer uma volta completa, né? Veja que isso é uma coisa muito grandiosa de um movimento astronômico que existe no nosso planeta. Mas se a gente trouxer isso cá para o micro e colocar isso no nosso calendário normal,
isso se assemelha bastante com o nosso ano, tá? Tanto que esses 26 mil anos, que é essa volta completa em todo o zodíaco, né, através dessa precessão dos equinócios, através desse movimento, ele é chamado de ano cósmico, tá? E ele se assemelha muito aqui ao nosso ano do calendário, porque nós temos 12 meses, comparando, o ano cósmico tem 12 eras. E cada mês é regido, né, por um signo do zodíaco, assim como cada era também é. Então, se você comparar, esse é um belo exemplo, né, de você comparar o macro com o micro, assim como está em cima, está embaixo. E muitas coisas se comportam dessa mesma forma. Isso, gente, se aplica a muitas coisas, se a gente começar a se desafiar e observar melhor o mundo à nossa volta. Um outro exemplo muito significativo, se a gente tentar compreender o comportamento de um átomo, podemos entender o comportamento de uma galáxia. Eles se comportam por semelhança, por correspondência. Então, esse princípio ele é muito, muito interessante. O terceiro princípio, a terceira lei, é princípio da vibração. Nada está parado, tudo vibra, tudo se move. Ao interpretar esse princípio, na verdade, o que ele quer dizer? Vibração, grau de frequência que cada elemento se move. Vibrações mais rápidas, em alta frequência, elas são mais sutis, tá? Elas estão em planos mais elevados. E vibrações mais lentas, elas estão nos planos mais densos, como o nosso plano aqui da matéria, por exemplo. Tudo que existe manifestado no universo vibra em diferentes intensidades, sendo o plano material, energético, mental, espiritual, cada um vibra numa intensidade diferente. São diferentes ordens de vibração. Se olharmos, por exemplo, esse livro, parece que ele está paradinho aqui, né? Mas, na verdade, ele tem uma vibração. Lá no microcosmos, ele tem uma vibração. Ele tem átomos e os átomos nunca param, eles estão sempre vibrando, né? Tudo vibra porque tudo é consciência, né? Lembram do princípio do mentalismo? Tudo é a mente do todo? Tudo é uma consciência. E temos que entender, gente, que lá no microcosmos nós somos uma massa rodopiante de átomos e elétrons que não param, que eles se movimentam, eles vibram o tempo inteiro. Isso porque, na verdade, tudo no mundo é uma energia, é uma onda, então tudo vibra. A famosa lei da atração, por exemplo, é uma sublei aqui da lei da vibração. Nossos sentimentos, emoções, palavras e ações, eles vão trazer energias parecidas, muito parecidas, de mesma frequência. Eles vão trazer de volta, um reflexo. Por isso, se você vibra de forma negativa, coisas negativas você acaba atraindo. Você é um receptor daquelas energias. E se você vibra coisas positivas, consequentemente você vai trazer para si coisas positivas também. É um reflexo. Vocês lembram da escala de Hawkes, que eu gosto muito, a escala das vibrações? Quando você tem emoções mais elevadas, maior é a sua frequência. Agora nós vamos para o quarto princípio, que é o princípio da polaridade. Tudo é duplo, tudo tem dois polos, tudo tem o seu oposto. O igual e o desigual são a mesma coisa. Os extremos se tocam. Todas as verdades são meias verdades. Todos os paradoxos podem ser reconciliados. Olha só, gente, que lei. Lendo esse axioma, parece ser bastante difícil. Mas quando você começa a destrinchar a lei, você começa a compreender um pouco o que ela quer dizer. Ela indica que tudo é um contínuo e tudo tem o seu oposto, o seu polo oposto. Ou seja, nessa dimensão que nós vivemos, tudo é dual. Vamos imaginar um triângulo, né? Note que
aqui em cima vai estar o todo, porque o todo é uno, como nós vimos lá na lei do mentalismo. À medida que ele vai descendo e ele vai vindo para o universo manifestado, ele cria dois polos, tá? Dois polos aqui, né? Na sua base, que são os opostos. Esses opostos, eles são idênticos na sua natureza, mas são diferentes em grau. Por exemplo, amor e ódio, eles têm a mesma natureza, só que eles estão em graus diferentes. Então, você pode transmutar, você tem esse poder de transmutar o ódio em amor, porque eles têm a mesma natureza. Por exemplo, digamos que você vai fazer uma apresentação na empresa que você trabalha, uma apresentação para o seu chefe, para os seus colegas, e você está com muito medo, né? Se sentindo inseguro com aquela apresentação, você está nervoso. Você consegue tentar trabalhar o seu lado oposto. Qual o lado oposto do medo? É a coragem. Então você pode tentar transmutar o medo em coragem. Começar a fazer coisas que vão te dar coragem, né? Começar a incentivar dentro de si essa coragem, para que na hora da apresentação você se sinta seguro e consiga apresentar um bom trabalho para sua equipe. Todos nós podemos fazer essa transmutação. Essa é a lei. Então nós podemos pegar aqueles pensamentos e sentimentos indesejáveis e tentar transmutá-lo para o polo oposto. Isso é totalmente possível. O taoísmo, ele fala muito bem sobre essa lei da polaridade através de um conceito, né, de yin e yang. Quem não conhece essa figura do yin e yang? Ela é bem conhecida. Segundo a filosofia chinesa, o yin e yang é a representação do negativo e do positivo. Aqui, gente, nesse conceito não se aplica que positivo é bom e negativo é ruim. Não. Aqui o significado é apenas que são dois polos contrários. É uma dualidade. Cada um são polos opostos. É só isso que ele quer dizer. E para o universo, o positivo ele não vive sem o negativo e vice-versa. Esses polos são complementares. Porque, como a gente viu lá no triângulo, né? Quando o todo, a mente do todo, ele começa a pensar no universo manifestado, ele cria dualidade. A dualidade é uma lei, é a lei da polaridade. Então, tudo vai ter seus dois polos. O yin representa o passivo, representa a escuridão, o feminino, o frio e o noturno. Já o yang, ele já está do outro lado. Ele representa o masculino, ele representa a luz, o princípio ativo, quente e claro. Então, gente, esqueçam isso, que um é bom, outro é ruim. São conceitos de coisas que existem, de polos que existem. Vamos aqui agora para o quinto princípio, a quinta lei, que é o princípio do ritmo. E o princípio do ritmo, ele diz o seguinte: tudo tem seu fluxo e refluxo, tudo tem suas marés, tudo sobe, tudo desce, tudo se manifesta por oscilações compensadas. A medida do movimento à direita é a medida do movimento à esquerda. O ritmo é a compensação. Essa lei, gente, também é conhecida como a lei do pêndulo. Imagina um pêndulo. Um pêndulo em movimento, ele vai de um polo para o outro, em ritmo, né? Ele faz esse movimento aqui. Então, da mesma forma que nós vimos que tudo tem dois polos, que é o princípio da polaridade, que nada está parado, que tudo vibra, o ritmo vem nos falar que tudo oscila, tudo tem seu ritmo e que tudo é como um pêndulo em movimento. Tudo tem seu fluxo e seu refluxo, tudo tem suas marés, né? Então, tudo são ciclos. Podemos trazer aqui também o exemplo do triângulo.
Assim como na polaridade, o pêndulo faz esse mesmo movimento, ele vai de um polo ao outro, né? De um polo ao outro, é o ritmo. Ele faz a sua compensação. E quanto mais ele estiver aqui, no meio, nem tanto no extremo, mais perto do divino ele está. Então, gente, a questão de tudo é a gente ter e procurar essa harmonia, né? A harmonia é a chave de tudo. Buda já dizia, o caminho do meio, o caminho do meio. À medida que a gente estuda, a gente aqui já consegue enxergar que todas as leis elas estão conectadas de alguma forma. Elas estão conectadas, né? Uma depende da outra. E a gente pode notar, né, esse ritmo, esse ciclo observando a natureza. O dia e a noite, as 4 estações. Tudo nasce, cresce, amadurece, morre. Desde um corpo físico a uma ideia. As 4 estações, por exemplo, se a gente for ao extremo que é o inverno, é um tempo de recolhimento, é um tempo de você se resguardar, de você voltar para o interno, é um momento de introspecção. Já o verão, que é o outro extremo, já é um momento de expansão, um momento de descontração, de você expandir. A gente nota isso claramente observando a natureza. O ritmo, ele é necessário para que haja uma constância e para que tudo possa existir em harmonia nos planos da existência. Ele é a compensação. Quando algo tende a ficar muito em um extremo, o pêndulo está muito por um lado, a própria natureza ela vai se encarregar de trazer ações para que o pêndulo volte para o outro lado, tá? A gente vê isso muito nitidamente nos nossos dias de hoje, onde as pessoas elas estão vivendo em extremos, né? E isso, se as próprias pessoas não corrigirem, a própria natureza, a própria lei vai se encarregar disso. Quando eu penso nesse exemplo, me remete logo à ideia Atlântida, né? Atlântida foi um momento muito parecido com o nosso, que infelizmente eles foram por um lado muito ruim e aconteceu o que aconteceu. A lei do pêndulo, ela nunca para e ela sempre vai procurar o equilíbrio, a compensação. Vamos agora para a 6ª lei, o 6º princípio, que é o princípio de causalidade, ou causa e efeito, também como é conhecido. E ele diz o seguinte: toda causa tem seu efeito, todo efeito tem sua causa. Tudo acontece de acordo com a lei. O acaso é simplesmente um nome a uma lei não reconhecida. Há muitos planos de causalidade, porém nada escapa à lei. Bom, talvez esse seja uma das leis que a gente tenha um pouco mais de conhecimento, que seja mais fácil de compreensão, porque existem ditados, né, que estão na nossa vida e que a gente já, com certeza, já ouviu falar em alguma época da nossa vida, que é: o que você planta, você colhe. Quem planta vento, colhe tempestade. Isso, gente, é a lei do karma, como dizem os indianos, a lei do karma. Só que aqui no Ocidente a gente tem uma ideia ruim, assim, deturpada, né, de karma, como se karma fosse uma coisa ruim. Mas karma nada é do que uma justiça divina, digamos assim. Porque você vai receber aquilo que você plantou, tá? É uma justiça divina. Lembra que a gente falou lá na vibração que o que você vibra, se você vibra coisas ruins, você vai captar para sua vida coisas ruins, né? É um reflexo e vice-versa. Então, a lei da causa e efeito, da causalidade, ela fala exatamente sobre isso. Então, observando com muito cuidado essa lei, a gente vai notar que tudo
aquilo que acontece conosco é da nossa própria responsabilidade. Não é culpa de ninguém. De alguma forma a gente atraiu aquele acontecimento, tanto para o lado positivo quanto para o negativo. É aquela história, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Agora nós vamos para a sétima lei, a sétima e última lei, que é o princípio do gênero. Talvez esse seja também uma das leis mais confusas para a compreensão, porque nós aqui do Ocidente, nós temos uma percepção de que gênero está ligado à sexualidade, à parte sexual, e não é isso que diz a lei. Então, a lei fala o seguinte: o gênero está em tudo. Tudo tem seus princípios, masculino e feminino. O gênero se manifesta em todos os planos da criação. Então, gente, assim como eu trouxe lá no princípio da polaridade o conceito taoísta Yin Yang, eu também vou trazer aqui, porque isso se aplica também aqui a essa lei, que é a lei do gênero, né? Esse princípio. O Yin é o feminino e o Yang é masculino. E isso não tem nada a ver com a sexualidade. Então, volto a repetir aqui. Quando nos referimos aqui nessa lei a masculino e feminino, não estamos nos referindo a gênero sexual. Como eu disse, aqui no Ocidente a gente faz muita confusão, porque esse conceito ele está errado, tá? O masculino e o feminino são duas forças da natureza. E através deles que vem toda essa parte criativa. Para você gerar, gênero é isso, para você gerar, seja gerar aqui no mundo orgânico, um ser, ou seja gerar uma ideia, alguma coisa, você precisa desses dois princípios, masculino e feminino. Então ele é algo muito mais complexo do que a gente possa imaginar. O masculino é o princípio ativo, positivo, diurno, luminoso e quente, associado simbolicamente ao Yang, ao sol ou ao céu. Enquanto que o feminino ele é passivo, negativo, noturno, frio e escuro, associado simbolicamente a Yin, que é a lua ou terra. Assim como no princípio da polaridade, é muito importante que haja um equilíbrio entre os dois polos, que você não seja nem muito yin nem muito yang. Isso dependendo do nosso sexo, tá? Se você é masculino, se você é feminino, todos nós temos uma parcela de yin e de yang. Se a gente elevar esse princípio a uma escala muito maior, lá no macrocosmos, a gente pode imaginar o Sol e a Lua. O Sol ativo, emitindo os raios, né? E a Lua ali receptiva, ela recebendo aqueles raios, e por isso ela tem aquela iluminação que nós vemos, né, durante a noite. Então, são características, né, de duas forças. Se a gente trouxer essa ideia lá para o microcosmos, a gente pode remeter ao núcleo de carga positiva e ao elétron de carga negativa, né? Que a união ali dos dois vai formar o átomo. Então, gênero está em tudo. Se a gente trouxer isso aqui para o mundo nosso manifestado aqui, para a parte orgânica, um homem e uma mulher, o homem é o ativo e a mulher é a receptiva. E os dois ali, eles juntos, eles geram uma terceira vida, né? Então, gente, a gente identificando esses pequenos exemplos, a gente pode compreender que o gênero ele está em tudo, ele está em todos os planos da criação. Ele está em todo o universo. Se trouxermos então, né, reformular esse conceito na nossa cabeça, que o masculino é positivo e o feminino é negativo,
mas não com esse conceito de bom ou ruim, mas apenas de dois polos complementares, duas forças complementares, na verdade, fica muito mais fácil a compreensão das leis. E, gente, quando eu estudei pela primeira vez essas 7 leis, eu fiquei assim muito feliz, muito grata, tá? Por esse assunto de alguma forma ter vindo até a mim. Então aqui eu resolvi dar uma pincelada, trazer um pouco, porque isso não poderia ficar de fora, que foi uma das coisas que eu aprendi com o professor Hélio Couto. E resolvi trazer um pouco da minha visão aqui, o que eu entendo nos dias de hoje, né, referente a essas 7 leis. E eu espero que de alguma forma vocês tenham aprendido alguma coisa, tenham gostado do vídeo. Espero encontrá-los em breve no próximo assunto, tá bom? Muita paz, muita luz a todos. E namastê.